Gênesis. Gênesis é o melhor livro que tem da gente abrir, não é? Gênesis capítulo 25. E fique com sua Bíblia aberta aí. E vamos assim buscar agora. Gênesis 25. Eu gostaria assim de tocar num assunto assim que faz dias que a gente não toca nele. E naturalmente quando a gente vai tocar nesse assunto, a gente só quer começar pelo primeiro assunto, ou quem sabe os primeiros que estão nas primeiras páginas da Bíblia. É sobre cura interior. Não é total, é apenas uma pincelada por cima, por alto, né? Mas é válido. É válido por quê? Porque nós sabemos que quando nós somos muitas vezes afetados nesta área, nós começamos a sofrer danos, entendeu? Por esta razão, nós precisamos ser tratados, não é? Porque guardar a enfermidade, guardar doenças, ela sempre vai explodir amanhã, ela vai lhe deixar muitas vezes, não é isso, com problema. Não se deve guardar doença, seja ela física ou espiritual. Ela não deve ser armazenada. A gente armazena aquilo que é bom. Amém? Aquilo que é bom a gente armazena, a gente guarda. Mas aquilo que não presta, que vai estragar a nossa vida amanhã, então é bom que a gente faça o seguinte: trate isso aí. Quando há feridas na alma, alguém fica acabrunhado, paralisado, sem força, não é isso? E estacionado, a verdade é essa. Então é bom você observar isso aí na sua vida. E como é que eu posso identificar as feridas em mim? Feridas internas. Quando eu encontro alguma coisa na minha vida que às vezes eu resisto. Por exemplo, se eu tenho um problema contra alguém e todas as vezes que eu lembro daquela pessoa, então eu fico tomado por aquela ira, por aquele rancor, aquela obra, entendeu? Que não é boa. Então isso deve ser tirado. Ou então, quando você tem inveja de alguém, tudo isso contribui. São essas coisas que vão ficar, não é isso, atrapalhando. O inimigo sabe a hora que ela está sendo curada e sabe também quando não está sendo curada. Pior de tudo é isso, né? Porque se é dele, ele sabe onde é que você está mexendo naquilo que é dele. E ele sabe também a hora que foi retirado. Por isso que quando não é curado, quando não passa por o processo da cura, então o que vai acontecer? Vai acontecer algo da seguinte forma: é que algumas coisas na sua vida, algumas áreas na sua vida, elas vão começar a ficar atrapalhadas, atrasadas, amarradas, empacadas, entendeu? Sem força. E a sua tendência é o tempo todinho só se acomodar, não é isso? Jogar tudo para o alto. A tendência é essa. Porque é o sentimento, é o ferimento que está lá no íntimo da pessoa. Ele causa isso aí. Ele não deixa você avançar, ele não deixa você desenvolver a sua vida. Quando você diz, agora vai dar certo, mas se não tiver curado, aí logo após vem o sentimento batendo na porta. Aí não, eu estou aqui, entendeu? Eu cheguei, eu estou aqui. E não é assim como você está falando. Nós temos um acerto para fazer. E o que acontece? Você para na história, você estagna, você fica estacionado na história, né? E isso é ruim para a gente. Porque você pode se matar, lutar, trabalhar, pelejar, fazer tudo, ser uma boa pessoa, bem intencionada, não é isso? Quer ver o melhor, mas, por outro lado, não é isso? Está doente. E uma pessoa doente, ela pode estar mais ou menos por um tempo. Daqui a pouco, quando ela começa a marchar para a desenvoltura na vida, ela começa também agora a sentir peso.
ela começa a sentir a dor do ferimento que tem lá dentro. Porque essas feridas, no fundo, elas se incomodam quando chega o sucesso. Elas batem no íntimo da pessoa. Você está entendendo? Ela magoa, elas magoam. E elas deixam justamente, elas causam aquela dor. Quando causa aquela dor, aí o sentimento sobe. E aí agora? Não é? Eu conheci um cidadão que mataram um filho dele, só que ele estava muito bem, assim, naturalmente, assim, no meio da gente, não é? Mas chegava um momento em quando ele começava a perceber, ou alguém falava no nome daquela pessoa que matou, aí ele se transfigurava praticamente. Ele dizia: não resisto, não gosto de ouvir falar nesse nome. E se ele estivesse comendo, ele largava. Se ele estivesse fazendo alguma coisa, ele dava um tempo lá para poder se refazer. Não é isso? Que isso? Era um ferimento, era uma doença que tinha lá dentro. Uma certa vez eu estava ouvindo um judeu falar o seguinte, que na guerra do Vietnã, eles preferem que, se um soldado está no campo, eles preferem antes que ele morra do que ele ficar ferido. Porque se um soldado fica ferido, vai precisar de 2 pessoas para transportá-lo. E no final das contas, ele vai ficar lá inválido. Não é até ser curado. E o prejuízo é grande. E às vezes a gente passa por esse caminho. Não é isso? Não é bom que não passe, todo mundo passa. Agora, o que é que eu devo fazer então para tudo isso acontecer? Nós precisamos tomar uma postura, assumir, não é isso? Uma posição de dizer: não, eu vou marchar e vou trabalhar para que eu possa realmente me ver livre disso aí. Então isso é uma coisa assim interessante que a gente faz. Tem uns avisos aqui que no final eu passo os avisos, não é? Tem inclusive um novo convertido que aceitou Jesus na célula, é o filho do irmão Demétrio que está aqui, né? Amém? No final a gente fala. Então, nós gostaríamos de dizer isso aí, não é? É muito importante que a gente atente para isso aí. Por que então? Porque na realidade, quando a gente não vê esse lado, o prejuízo ele vem, com certeza. Vamos assim olhar lá em Gênesis capítulo 25 e vamos ver como foi realmente, a partir do versículo 19, não é isso? Sobre a família de Isaac, não é isso? Isaac com seus 2 filhos, não é? Eu peço que você fique atento e que você não disperse. Eu vou fazer, tem 3 leituras para a gente fazer, mas eu vou fazê-las brevemente, não é isso? Nos diz aqui o seguinte, Gênesis 25, 19, fala-nos da seguinte forma: são estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, e Isaac tinha 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padan-Aram, e irmã de Labão, arameu. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela, e ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E foi perguntar ao Senhor. O Senhor lhe disse: 2 nações há no seu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um novo será mais forte do que o outro povo. Um povo será mais forte que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumprindo seus dias, para que se desse à luz, havia gêmeos no seu ventre. Saiu primeiro ruivo, todo revestido de pelo. Por isso lhe chamaram Esaú. Depois saiu o seu irmão, agarrado à sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isto lhe chamou Jacó. Tinha Isaac 60 anos quando
Rebeca os deu à luz. Cresceram os meninos, Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Esaú, vai guardando aí agora. Homem do campo, ao passo que Jacó, homem sossegado, habitava em tendas. Eram os dois irmãos. Isaque, que tinha gosto pela caça, amava Esaú mais que Rebeca amava Jacó. Amava Esaú, mas Rebeca amava Jacó. Desculpa que eu estou misturando tudo aqui, passando por cima de tudo. Uma das coisas que eu gostaria de chamar a atenção aqui para você, quem tem filhos pequenos, está criando filhos, tem que ter cuidado com aquela superproteção a um mais do que a outro, não é? Considera um mais do que o outro. Isto é um problema, isso pode ser, não é isso, um problema, gerando-se sutilmente, sorrateiramente, para trazer uma consequência amanhã. Então, diante disso aí, nós precisamos ter cuidado, não é? Ser o carinho e o apreço, não é isso? O aconchego que deve ter com um, deve ter com o outro também. Nenhum filho deve ser menosprezado e o outro mais considerado melhor prezado. Os dois precisam ser trazidos no mesmo nível de consideração. Até no dia de apanhar, bate nos dois. Brincadeira, viu? Então, versículo 29, Jacó tinha feito um guisado quando Esaú chegou do campo muito cansado. Jacó, vamos ler mais uma vez, esse nome Jacó quer dizer suplantador, enganador. Jacó tinha feito um guisado quando Esaú era seu irmão, gêmeo, não é? Chegou do campo muito cansado. Disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou muito cansado. E por aqui já começa a divergência e o desamor, não é? Se o irmão estava realmente cansado, estava estressado, esgotado, precisando de comer, por que o outro irmão não deu daquela comida para ele? Mas ele deu a comida quando primeiro comprou o direito de primogenitura dele. Não é isso? Essa tramóia que se faz, essa tramitação errada, não é isso? Esses laços que se usa muitas vezes, hoje isso se usa muito entre família, até morte dá, não é verdade? Por causa de direitos. Isso é uma coisa que tem que ter cuidado, não é? Eu creio que os filhos devem ser ensinados. Olha, os meus direitos, esse é o direito dele, não precisa vocês se matarem amanhã para ter o direito. Se esse vai ter isso aqui, é dele, então explica, não é? Às vezes eles próprios se decidem, dizem, não quero e tal, aí é outra coisa. Mas é interessante que a gente tome pé nessa situação, como diz a história, né? Cuide dessa situação, para que ela não venha trazer um transtorno para a família amanhã. Que às vezes alguém pode até dizer, não, é uma coisa simples, não é uma coisa banal, não é isso, não é de pouca importância agora, mas amanhã pode não ser, não é verdade? Amanhã pode ser diferente, amanhã pode os valores subir para a cabeça, não é? E quando isso acontece, traz um transtorno, traz uma consequência. Então, por isso se chamou Edom quer dizer vermelho, não é? Versículo 31, disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Respondeu Esaú, veja só o desespero que ele estava para comer. Estou a ponto de morrer de fome, logo para que me servirá o direito de primogenitura? Quer dizer, estava tão desesperado para comer, que ele disse, olha, eu faço tudo para que eu possa me ver livre dessa consequência da fome, não é? Então, uma coisa assim, lamentável, dolorosa, não é? Que não poderia acontecer entre dois irmãos. Difícil isso aí, não é verdade? Então, uma coisa que não poderia estar acontecendo. Versículo 33, então disse Jacó, jura-me primeiro, olha só. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu a Esaú o pão
e o guisado de lentilhas, ele comeu e bebeu, e então se levantou e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Por que o direito de primogenitura? Porque eram dois, o que nascesse primeiro, claro, o mais antigo, e ele seria, naqueles dias, em Israel, seria assim, como hoje, não é isso? O primogênito, o mais antigo. Então, ele passa a ser o senhor da família. Na ausência, na morte do pai, ele passa a dominar a família, ele passa a ser um governador, ele passa a ter todos os direitos e autoridades delegadas pelo próprio pai, entendeu? E essa delegação, essa liberdade, esse legado que o pai passa, entendeu? Ele tem validade, ele não é uma coisa assim banal, na verdade, é uma coisa assim real. E acontece o seguinte, que por ser assim tão forte, tão caro, tão difícil, então eles chegaram a esse ponto de fazer essa negociata errada, entendeu? Então é uma coisa assim que, na realidade, quando nós começamos a observar, não é isso, esses direitos, nós começamos a ver que é uma coisa assim que não deve acontecer no meio de uma família, isso aí, entendeu? Então, mas aconteceu, e você diz, e aí agora como é que fica? Agora o que fica é que começou aí agora um negócio que não poderia estar acontecendo, não é? Isso não poderia estar, não é isso, se nomeando no meio deles, mas aconteceu, verdade? Aconteceu, e no fundo, eu creio que quando Esaú vendeu o seu direito de primogenitura, ele deve ter parado agora, depois que encheu o estômago, não é? Caiu em si, eu creio que ele deve ter dito, puxa vida, meu irmão é ingrato, não é isso? Ele poderia ter me dado um pouco daquela comida, não é isso? Ter me deixado na minha postura, mas ele não me ama. Então ele fez o seguinte, ele chegou, para me dar alguma coisa, ele teve que tomar o que eu tinha, os meus direitos, não é? Isso é uma coisa assim para mexer, não é isso? Para mexer mesmo. E algo que começa a influenciar muito forte no coração das pessoas. Por esta razão, aí começa, não é isso, a se levantar, não é isso, já um indício de feridas. O indício não, já a ferida já começou ali naquele momento. Porque mais cedo ou mais tarde, algo ia acontecer para que eles pudessem ser identificados assim como pessoas ilegais, não é? Então, eu diria uma coisa interessante a você, da seguinte maneira, que quando nós começamos a observar isso aí, é algo que a Bíblia mostra para que a gente possa se precaver, a gente possa assim, estar realmente assim, apercebidos, atentos, não é isso aí, para quê? Para que isso não venha acontecer na sua vida amanhã, para que isso não aconteça na vida dos seus filhos, não é? Os filhos que você tem, eles são herança do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. Amém? Fruto do vosso ventre, amanhã é o vosso galardão. Então, uma outra coisa que acontece também, em meio a tudo isso, é aquilo que eu falei logo no início. Pais, tenham cuidado para não proteger um filho mais do que o outro. Isso gera um problema muito grande. Agora está tudo bem e tal, não, mas é porque ele não quer, ele é fujão, ele quer. Sim, mesmo dessa forma, ache um jeito de contornar essa situação sem deixar acontecer um transtorno amanhã. Por que isto então? Porque amanhã, quando tudo vai ser realmente assim, não é isto? Ajustado, prestado conta a Deus. Amanhã, essa causa ela vai ser trazida à tona. E se na realidade isso aí não vier à tona, vai ficar armazenado. Mas aquilo que está armazenado, amanhã, mais cedo ou mais tarde, principalmente quando se trata de família, então isso aí vai trazer um transtorno, não é? Então, qual seria o significado, não é, de tudo isso aí? O que isso aí pode gerar
isso pode gerar um problema grande, não é? Eu gostaria de falar mais sobre isso, mas o tempo não permite. Mas nós vamos falando aqui o quanto puder, não é? Agora, uma outra coisa que digo, quando falo de proteção, nós falamos também, muitas vezes, o pai defende, tem uma voz, tem uma palavra, a mãe defende um outro, e o pai defende outro. Isso pode ser realmente assim, não é isto, um princípio de derrubada de qualquer construção na família. Vamos ver aqui, desse versículo, capítulo 27, vai lá comigo, no versículo 1 em diante, você vai ver o seguinte, veja o que Rebeca fez, eu chamo isso de trapaça também, não é? Eu chamo isso de um engodo, uma trapaça que ela fez, não é isso, para tomar o direito, dando direito a Jacó, e enquanto Esaú, não é isto, era o queridinho também de Isaac, seu pai. Mas o que era que Rebeca deveria fazer? Ela poderia dizer o seguinte: olha, seu pai gosta de seu irmão porque ele é um perito caçador, e seu pai, ele gosta muito de caça, não é verdade? Se ele gosta da caça, do campo, então, o que é que nós vamos fazer? Vamos arranjar um jeito aqui para a gente conciliar essa situação, fazer com que ele goste de você também. Então vamos equilibrar os valores aqui. Mas eles não fizeram, ela não fez isso. Rebeca fez algo assim que foi uma coisa assim terrível, entendeu? Eu chamo isso de engano, trapaça. Se Jacó tem o nome de trapaceiro, a sua mãe também carregou, ela praticou isso aí, entendeu? Por quê? Porque ela chegou e ajudou ele a entrar na enrascada, na verdade. Vamos ver aqui como está escrito. Quando Isaac estava velho e os seus olhos se enfraqueciam de maneira que não podia ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Respondeu: eis-me aqui. Disse-lhe o pai: agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Ele já estava no finzinho da vida, não é? Toma, pois, as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim uma caça. Porque Esaú, ele era especialista em caça, não é isso? Ele era, não sei se ele era engenheiro de caça, não sei disso, né? Mas ele era especialista em caça. Então, quando ele saía, ele trazia. E Isaac gostava do guisado. Toda vez que ele chegava, ele fazia o guisado e levava para seu pai, não é? E o pai gostava bastante daquilo ali. Vejamos. Faz-me um guisado saboroso, não é isso? Como eu gosto. E traz-me aqui, traz-me para que eu coma, para que a minha alma te abençoe antes que morra. Vá prestando atenção aqui agora, onde é que entra a sutileza e das trapaças. Ora, Rebeca esteve escutando quando Isaac falava ao seu filho Esaú. Quer dizer, eu creio que ela deveria estar, quando Esaú entrou para falar com Isaac, ela entrou no quarto, ela deveria ter ficado na brecha da porta, ouvindo, não é? E ouviu tudo que Isaac falou, entendeu? Ouviu tudo certinho. Veja que ela já sai aqui com a receita. Rebeca esteve escutando quando Isaac falava ao seu filho Esaú. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Veja aqui agora, que inteligência essa de inteligência entre aspas, não é burrice. Então disse Rebeca a Jacó seu filho: ouvi teu pai falar com Esaú, seu irmão, dizendo: traz-me caça e faz-me um guisado saboroso, para que eu coma e
te abençoe diante do Senhor antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, vejam só, pessoal, olha, eu não sei, é um negócio assim que não dá para enganar ninguém, não. Se alguém quer ser enganado aqui, ele quer porque quer mesmo. Vejam bem, versículo 8: agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te ordeno, vai ao rebanho, enquanto o outro estava se esmerando lá no campo para fazer um guisado para o seu pai. Ela disse: não, aqui no rebanho, você vai lá, e olha como ela diz: vai ao rebanho e traz de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para o teu pai, e como ele gosta. E levá-lo-ás a teu pai para que o coma, para que te abençoe antes da sua morte. Disse Jacó a Rebeca, ele ainda protelou, não é? Ele questionou Rebeca, sua mãe: mas Esaú, meu irmão, é peludo e eu sou liso. Porventura meu pai me apalpará, e eu serei aos seus olhos enganador. Assim trarei sobre mim uma maldição e não uma bênção. Vê o que é que Rebeca disse. Como é que uma mãe dá um conselho desse aí? Eu creio que a mãe, não é isso? Ela é para nortear a cabeça de um filho, entendeu? Ela é para direcioná-lo pelo caminho, para não trazer consequência para ele amanhã. Porque aquilo que parece a ela ser bom hoje, não sendo, amanhã vai ser uma tortura, ou amanhã vai ser realmente assim um confronto para a vida dele. Amanhã vai ser difícil para ele, entendeu? Amanhã poderá ser uma emboscada para a vida dele. E assim ela fez. Versículo 13: disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Eu não sei como é que se assume maldição, a maldição dos outros. Isso não existe. Não existe, não tem nexo isso aí. Uma pessoa chegar e assumir a maldição de outro, não existe isso aí. Não. Você entendeu? Não há, a Bíblia não mostra isso aí. Somente obedece a minha voz, vai trazer-nos. Então, ele foi e tomou e trouxe a sua mãe, que fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Entendeu? Depois Rebeca tomou as melhores vestes de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais moço. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhes as mãos e a lisura do pescoço. Inteligente ela, não é? Mas existe uma certa espécie de inteligência, um tipo de inteligência que ela não constrói, ela destrói. Ela não edifica, ela derruba o edifício, entendeu? Ela não causa bens e sim males. Era esta que estava na cabeça de Rebeca, entendeu? Fez tudo e assim aconteceu, não é? Dessa mesma forma aconteceu. E ela pegou, levou, entendeu? E entregou lá ao seu marido, não é verdade? E lá no versículo 27, versículo 21 em diante, nos mostra isso aí. Entendeu? E o que acontece? De repente chega Jacó e diz: pronto, meu pai, a caça que o senhor mandou, eu cheguei. Quem é você? Eu sou seu filho Esaú. A mentira estava ali, não é isso? Traçando, fervendo no meio, estava uma panelada de mentira derrotista mesmo. Havia realmente assim um movimento mentiroso muito forte, muito grande. E o que acontece com isso aí? Quem é você? Eu sou seu filho Esaú. E agora chega a hora de fazer a prova dos 9, né? Passar a limpo tudo aquilo que na realidade eles precisariam,
não é isso? Desfazer, ter consciência do que estavam fazendo, para passar a limpo toda a história, para, na verdade, realizar aquilo ali, aquele momento. Veja no versículo 21, então disse Jacó, chega-te, pois, para que eu te apalpe e veja que és meu filho Esaú ou não. Eu creio que esse é um momento assim, muito difícil, não é? O momento que seu pai já estava quase no finzinho da vida, poucos, a Bíblia não mostra a porcentagem de vida que ele tinha, mas pelo visto, era pouca porcentagem de vida que ele tinha. Eu não sei se 10%, 15% de vida, estava chegando já, declinando já para a sepultura. E chega um filho, chega uma mãe e um filho, induz todos dois, atrelados um ao outro, com a história, com a estrutura maldita, e vai levar aquilo ali para lesar a consciência daquele que deveria ser realmente assim, não é isso, satisfeito por um pedido que fez. Você já pensou, entendeu? Você já imaginou onde é que começam as feridas? Você já imaginou onde é que as feridas começam a nascer? É aí. É aí que elas começam agora a arranjar espaço para, não é isso, brotar. Vamos lá. Versículo 23. Ele não o conheceu, pois suas mãos estavam peludas, como as de Esaú, e seu irmão, e o abençoou. 24. E ele disse: tu és meu filho, tu és mesmo meu filho Esaú. Ele estava em dúvida, não é? Eu creio que naquele momento ele estava olhando assim, olha, será que é Esaú mesmo? Né? Mas estava com aquela dúvida. Respondeu ele: eu sou. Então disse: faz-me chegar isto para perto de mim, para que eu coma da caça do meu filho, para que a minha alma te abençoe. Chegou e ele comeu. E trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai: aproxima-te agora e beija-me, meu filho. Então, por que beijar? Ele sabia justamente, não é isso, como seria a forma daquele filho, do outro filho e dele também o beijar. E pelo cheiro, então ele ia entender. Porque Jacó, ele era acostumado na tenda, então ele não tinha nada de mato, não tinha nada, não é isso? E Esaú, ele era acostumado no campo. Eu não sei se vocês já viram, quem já criou cavalo aqui, já andou a cavalo, quem já teve, não é isso, fazenda, roça, essas coisas. Você sabe que quando o mato está um pouco alto, então alguém vai andar a cavalo, o sol esquenta, ele passa por dentro do mato, vai quebrando, e aquele sumo, aquele azeite do mato vai pegando no cavalo, não é isso? E ele vai suando. Então o suor do cavalo, misturado com aquele azeite que vai ficando na pele dele, no couro, então deixa aquele aroma, aquela essência, não é? E assim estava na roupa de Esaú. E ele identificava por aquilo ali, entendeu? E quando ele olhou, mas só que antes de Jacó chegar até lá, ele se aparatou, ele se arrumou, se adornou, não é isso? Com a pele do carneiro, do cabrito, não é? Então vestiu, a sua mãe preparou tudo. Aí ele disse: não, aqui é Esaú, aqui também é Esaú, aqui é Esaú. Entendeu? Então não temos assim como duvidar. Resultados. Então lhe disse Isaque a seu pai: aproxima-te, não é? No versículo 27, ele lhe disse, ele aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro das vestes dele, Isaque o abençoou, dizendo: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro de campo. Aquilo que eu falei agora sobre um cavalo, não é? Que o Senhor abençoou. Era assim que era o cheiro das vestes de Esaú.
Entendeu? Era assim que o Senhor abençoou. No versículo 28 ele diz o seguinte: assim pois Deus te dê do orvalho, olha aqui a bênção, ele liberando a bênção. Assim pois Deus te dê do orvalho dos céus, da gordura da terra, da abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações, se encurvem a ti, sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Quer dizer, uma bênção completa. Mas isso acontecia mesmo? Sim, porque Deus, Ele honra, Ele responde isso aí. Entendeu? O judeu, ele crê nisso aí. O povo em Israel, eles acreditam nesse tipo de bênção. Então agora, Jacó seria senhor dos irmãos. Quem que deveria ser? Era Esaú. Mas já tinha vendido o direito de primogenitura e agora foi ao campo, deu uma brecha, sua mãe chegou, aproveitou e completou a obra. Entendeu? Vejamos como tudo isto chegou ao fim. É terrível isso aí. Então, um pacote de bênção desse aqui, todo mundo gostaria de ter, porque acontecia mesmo, não é isso? Era uma bênção assim, como despedida, é um legado sendo transferido, não é isso, de pai para filho, entendeu? Então, tudo quanto ele começasse a fazer daquele momento em diante, não é isso? Então, todos deviam obedecer. E ele carregava aquilo ali com ele. Se ele chegasse para os irmãos e dissesse: olha, tem que ser dessa forma, assim, 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 então os irmãos teriam que obedecer. Aonde eles chegassem, se ele saiu com aquele legado, então a primeira prova, a obediência. Obedeçam a ele. Entendeu? E ele perdeu. Vejam bem aqui. No versículo 30 diz: depois que Isaac acabou de abençoar a Jacó, vejam aqui agora, tendo este saído da presença de Isaac, seu pai, chegou Esaú, logo após, chegou Esaú, seu irmão da sua caçada, fez também um guisado saboroso, e trouxe a seu pai, e lhe disse: levanta-te. Olha só, que momento, esse não é para gerar uma ferida, aqui é para gerar um câncer, entendeu? Não é qualquer ferida não, não é isso, levanta-te, meu pai, e come da caça do teu filho, para que a tua alma me abençoe. Perguntou-lhe Isaque, seu pai: quem és tu? Respondeu ele: eu sou o teu filho, o teu primogênito Esaú. Então estremeceu Isaque. Eu acho que nessa hora quase que ele se levanta da cama. Ficou bom na hora, né? Estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande. Mexeu com todo mundo e disse: quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que tu viesse, e abençoei, e ele será bendito. E agora, que seria para Esaú? Como fica agora essa situação? Ele será bendito. No 34 diz o seguinte: então, ouvindo essas palavras de seu pai, bradou com grande e amargo brado, e disse a seu pai: abençoa-me, também a mim, meu pai. Respondeu Isaque: veio teu irmão e com sutileza tomou a tua bênção. Disse Esaú: não se chama ele com razão Jacó, visto que já 2 vezes me enganou. Tomou-me o direito de primogenitura e agora me tirou a bênção. Disse ainda: não reservaste bênção alguma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú:
eu o tenho posto por Senhor sobre ti. A pior palavra que ele não queria ouvir. E todos os seus irmãos lhe tenho dado por servo e de trigo, por servos, e de trigo e de mosto tenho fortalecido, o que, pois, poderei fazer por ti, meu filho? Disse então o seu pai: tens uma única bênção, meu pai, abençoa-me também, a mim, meu pai. E levantou Esaú e foi chorando, levantou Esaú a voz e chorou. Então lhe respondeu Isaque, seu pai: a tua bênção será longe dos lugares férteis da terra, longe do orvalho que cai do alto. Pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Mas quando te tornares impaciente, sacudirás o seu jugo do seu pescoço. A ferida manifestou-se aqui. A ferida começou agora aqui. A ferida, no passado, ela estava simplesmente escondida. Mas aqui, ela começa a dizer que é uma ferida crônica. E aí, pastor, como é que a gente faz para sair fora de uma situação como essa? Sai sim, basta querer, basta se humilhar, basta tomar posse, basta querer fazer acontecer, e Deus abre a porta para você. Quando essas palavras, versículo 42, quando essas palavras de Esaú, seu filho mais velho, chegaram aos ouvidos de Rebeca, ela mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo-se matar-te. Aqui a explosão da ferida. Aqui a ferida sendo externada, não é isso, exteriorizada. Aqui a ferida falando, expressando a sua voz. Vejam bem, aquele traçadinho de uma mãe protetora, aquele arrumadinho assim, daquela mãe que promete assim, proteger o filho, e que ama muito o filho, e que acaba jogando um contra o outro. Aquela mãe que muitas vezes assim, não soube administrar este amor entre os dois, causou um transtorno, e grande, porque Esaú disse: olha, os dias de luto para o meu pai vai terminar, e quando isto passar, eu vou matar o meu irmão. Você está entendendo? Aonde chega justamente, porque a ferida, ela doía, ela corroía, dia e noite lá no seu interior, na sua alma, no seu íntimo, entendeu? Era dia e noite acontecendo isso aí. E a cada momento que vinha aquela dor, ele começava a mencionar tudo aquilo que está escrito aqui, ele começava a rever. Perde isso, perde isso, perde isso, perde isso, perde isso, perde isso. E agora vem o que? Um grande problema. Por causa desta proteção, a destruição da família bateu a porta. Ela podia ter se escondido, ter sido uma conselheira, não é? Diz: olha, não vamos fazer isso. Deixe o seu pai, ele está no fim da vida, ele precisa ser satisfeito suas atitudes. Deixa, vamos ficar em paz, tudo isso vai passar. Mas não, ela motivou, ela engendrou algo na alma do filho, entendeu? Para chegar a fazer isso aí acontecer.
Foi o que ela vai fazer? Criou outra situação. Olha aqui onde foi. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te e refugia-te na casa de Labão, meu irmão, em Harã. Lá em Padã Harã morava Labão. E Labão, ele não era aquela flor que se cheira, não, que deve estar cheirando ela, viu? Era avarento, usurado, trapaceiro também. Aí mandou ir para lá, viu? Diz que a água só corre para o mar, né? Correu mesmo para o mar. Para o mar. Para o mal. Então está aí. E foram, e ele foi. E lá também passou as suas enroladas para lá. Mas vamos aqui para a gente terminar o nosso lado. 44, fica com ele alguns dias até que passe o furor do teu irmão, quando a ira de teu irmão se desviar de ti e se esquecer do que fizeste, mandarei trazer-te de lá, porque seria eu desfilhado de vós, ambos num só dia. Foi esta a proposta dela. Foi assim que ela começou justamente, não é isso? A ver a realidade da vida. Então, por esse canal de resposta, de atitude que ela tomou, então, entra agora, não é isso? É essa atitude de que ele vai para Padã Harã, lá ele fica, lá ele começa a passar também poucas e boas, porque o seu próprio tio começa agora a enganar ele. Você lembra daquela história do casamento de Lia, não é isso? Das duas jovens, que ele trabalhou 7 anos por uma e depois foi casar. Quando foi buscar, aí recebeu a outra, recebeu uma cega, né? Então, está aí. Mais uma coisa nos chama a atenção, é a seguinte: o homem ele vai vivendo, e ele vai atravessando assim, situações que muitas vezes vai chegar a um ponto em que ou toma iniciativa para mudança de vida, ou caso contrário, não é isso, vai ter que encarar essa realidade maldita. Duas coisas: ou sobe ou desce de uma vez por todas. Porque para viver justamente atrelado a uma situação como essa, ninguém vai a lugar nenhum. Mas Jacó, aqui ele usou mesmo, Deus assim deu uma direção a ele, não é isso? Porque o homem ele pode ser realmente assim, não é isso, destituído como ele for, mas chega um momento assim que Deus olha para ele e Deus dá uma direção a ele, entendeu? Deus fala, mesmo no meio de toda ingratidão, no meio de toda desobediência, no meio de toda trapaça, não é isso? Deus chega lá e fala, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele zela pela sua criação, mesmo quando muitas vezes nós corremos para lugares distantes, entendeu? Mas Deus assim, Ele faz acontecer o melhor, né? E isto aconteceu. Jacó chegou um dia assim, não é isso, em que ele começou a observar, ele disse: olha, eu não vou aceitar, eu vou mudar a minha vida, eu vou exigir uma mudança de vida, eu vou me lançar em cima dessa atitude, desta mudança de vida. Isso ele fez, porque a primeira coisa que nós precisamos fazer na vida é a gente ser decididos, está entendendo? Tomar iniciativa e não permanecer na mesma condição que está. Eu e você, nós precisamos, ao olharmos à nossa volta e ver que muitas vezes as coisas não estão bem, não é isso? Mesmo que alguma coisa tenha sido conosco, a gente precisa descer, procurar ver onde é que está, desatar aquilo ali, tomar uma iniciativa, tomar uma atitude, erguer a cabeça e avançar, não é isso? Se alguém é ferido, vai à presença de Deus, desce e começa agora a cuidar para tratar essa ferida, porque senão ela lhe mata, entendeu? Ela extermina a sua vida. E isso é uma coisa assim que a gente precisa ter cuidado, né? E Jacó faz o quê? Ele chega no vale de Jaboque, ele encontra o anjo, ele deixa todo mundo, ele vai sozinho ao vale de Jaboque,
encontrar com Deus. E chegando ali no Vale de Jaboque, ele encontra o anjo e ele diz, olha, era noite, e ele começou ali, eu quero a minha bênção, e o anjo dizia, não, eu não vou lhe abençoar, não, mas eu quero ser abençoado, ele disse, não, vou lhe abençoar, e ficou aquela luta a noite todinha. Aí no dia seguinte, não é isso? Quando o dia estava amanhecendo, o anjo disse, olha, me solte, porque eu não posso mais ficar aqui, eu preciso ir embora. Ele disse, não lhe solto. Ele disse, me solte. Ele disse, não lhe solto, só lhe solto quando você me abençoar. Decisão. Amém? Amém, pessoal? Decisão. Você precisa ser decidido. Você precisa tomar uma iniciativa e não voltar atrás. Você precisa avançar e decretar, não, eu quero ser abençoado. Não vou largar, não vou mudar, enquanto Deus não mudar o meu quadro. Ele disse, tá bom, qual o seu nome? Ele disse, Jacó. Aí eu creio que o anjo deve ter dito, olha, Jacó, não é muito bom esse nome, trapaceiro, enganador. Ele disse, mas o seu nome não será mais Jacó, o seu nome agora é Israel. Israel. Amém? É o Deus. Então, líder do povo de Deus, deixa eu dizer com a minha palavra, líder do povo de Deus. Um homem que agora tem um nome diferente. Todo o seu fracasso foi desfeito. Agora, ele muda. E ele sai com a sua turma, com o seu povo, com suas 2 mulheres, porque foi aquelas que ele conquistou lá na casa do seu tio. E todo o seu rebanho, todo aquele povão todo, ele vai andando. Quando ele levanta de longe os olhos, vamos ler aqui o capítulo 33, no versículo 1 até o versículo 10. Vamos olhar aqui como é que acontece, para a gente encerrar. E levantou Jacó os olhos, e olhou e viu que vinha Esaú com ele, e com ele 400 homens. Para que esses 400 homens? Para quando encontrasse com seu irmão, matá-lo, destruir com tudo quanto ele tinha. Para quando eles se encontrassem, ele exterminar com a vida do seu irmão, porque o seu irmão foi ingrato. Então, vamos ver aqui agora, pois as servas e seus filhos na frente, Lia e seus filhos atrás deste, e Raquel e José por último. Raquel e Lia eram justamente as filhas de Labão, foi aquela que ele conquistou, 7 anos, mais 7 anos de trabalho, não é isso? E Labão chegou e saiu enganando até que chegou o fim de entregar. É outra história, depois a gente conta. Versículo 3, ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se, Jacó, inclinou-se 7 vezes até que chegou a seu irmão. Inclinar-se 7 vezes seria um sinal de arrependimento. Então, se a parte oposta estivesse determinada, preparada para perdão, para perdoar, então ele ia dar o sinal. Se não tivesse preparado, também ia dar o sinal, não entre, não se aproxime, porque eu não perdoo. Mas quando ele se inclina 7 vezes, aí o seu irmão confirmou. Vamos lá. Então Esaú correu ao seu encontro e bradou, e abraçou, e lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E eles choraram. Aqui começou a ferida fechar. Aqui o ferimento foi cicatrizado. Porque então, quem poderia fazer algo acerca disso? Um advogado? Nunca. Testemunhas? Nunca. Pessoas boas? Nunca. Porque isto, porque era na alma, no nível da alma, era uma coisa também espiritual. E o que acontece com tudo isso aí?
é que quando eles se inclinaram, então chegou o sinal de que havia arrependimento, ambos se abraçaram e se beijaram, os dois irmãos, né? Quando eles se beijaram, aí veio o perdão de Deus sobre eles. Amém, pessoal? Desceu o perdão de Deus sobre a vida deles. Eles choraram, ambos os corações foram quebrantados, e o melhor de Deus começou a acontecer naquele momento. E então, como é que nós começamos a ver isso aí? Ele começa a ver tudo como acontece. Ele vai estar ali com o seu rebanho, com tudo aquilo que ele tinha, e queria ofertar, porque sempre foi assim, encontrar um ao outro, era ofertar, era uma coisa assim que era de praxe, entendeu? Vai visitar o rei, a oferta é uma coisa assim, não é isso, de praxe. Vai visitar um amigo, um ente querido, sua oferta é uma coisa de praxe também. Então era algo assim que era normal. E ele estava com o rebanho lá, e ele disse: eu vou entregar esse rebanho para Esaú, como se ele estivesse dizendo: eu me arrependo, então eu não tenho nada a fazer por ele. O que eu vou fazer, eu vou passar este rebanho para ele, para que a ira comece a ser realmente perfeita, o perdão seja perfeito. Mas só que acontece o seguinte: o poder da reconciliação, ele é capaz de destruir toda e qualquer barreira na vida de uma pessoa. Vocês não gostaram? O que está acontecendo com vocês? Eu disse, o poder da reconciliação é capaz de destruir toda e qualquer barreira na nossa vida. Agora, precisamos crer e querer. Precisamos não é somente crer e querer, é correr para cima. Foi o que Esaú fez com Jacó, correu para cima do seu irmão, não é isso? Jacó fez com Esaú, porque ele sabia que ele ia matar ele, não é? Ele próprio disse isso aí: os dias de luto pelo meu pai vão passar, e quando isso acontecer, eu vou matar o meu irmão. Entendeu? E o que acontece? Quando Esaú viu aquele rebanho, disse: que rebanho é esse? Quem são esse povo? Ele disse: não, isso aqui é o que Deus tem me dado. Porque às vezes você pode até prosperar, você pode prosperar em partes, mas por outro lado você pode não ter paz, você pode não ter uma confirmação divina, você pode não ter a bênção de Deus dentro de você, entendeu? Tudo pode estar acontecendo ao seu favor, mas será que Deus está realmente nesse negócio? Está com você? Se Deus estiver com você, então as mil maravilhas vão estar acontecendo, prosperidade e paz. E às vezes pode estar somente prosperando, mas não tem paz. E o que ocorre com isto é que na realidade ele disse: olha, não, isso aqui é para entregar ao meu Senhor, ao meu irmão, a você, não é isto? É um presente que eu tenho para você, está escrito aqui, não é? Ele disse: não, eu não preciso, eu não quero, eu já tenho demais, eu tenho com sobra, eu não preciso, fique com tudo que é seu. Disse: não, eu quero entregar. Ele disse: não, fique com o que é seu, não se preocupe não, entendeu? E uma coisa interessante, não é? Que eu acho isso aqui, no versículo 9 ele diz: mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão, seja teu o que tens. Deu até uma lição de moral nele, né? Eu tenho bastante. Essa palavra era para ser dita lá no início, lá naqueles dias em que Rebeca estava fazendo aquela tramóia com ele. Vista, ou mate os 2 cabritos que eu dou um jeito aqui, e você vai tomar conta de tudo. Era para ele ter dito: não, eu já tenho bastante. Porque se ele tivesse a compreensão de Deus, ele tinha a bênção de Deus sobre a vida dele. Isso era interessante. Mas aqui, depois de todas as perdas, chega seu irmão e diz: não, eu já tenho bastante, fique com o que é seu, tudo é teu. E no versículo 10 diz o seguinte: então disse Jacó: não, se agora achei graças aos teus olhos, peço-te que aceites
o meu presente, porque vi o teu rosto como se tivesse visto o rosto de quem? Vocês não estão lendo comigo. Deixa eu ler mais uma vez. Então disse Jacó: não, se agora achei graças aos teus olhos, peço-te que aceites o meu presente, porque vi o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus. Vi o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus, e te agradasse de mim. Amém? Então está aqui. O que é que lição você tira para você hoje aqui? Não há nada impossível para Deus, tudo é possível aos que creem. Deus pode fazer o melhor acontecer. Naquele instante ali, a ferida foi destruída. A ferida da vingança, a ferida do orgulho, da vaidade, do eu sou, parou ali e entrou em ação o querer de Deus na vida daqueles irmãos. Amém? Deus agora passou a ser a pessoa mais importante na vida deles. Então, o que é que eu quero dizer com isso aqui para encerrar? É que a ferida ela pode estar como ela estiver, Deus pode curá-la. O problema pode estar acontecendo por causa de um ferimento como quiser, Deus pode curar. Deus pode cicatrizar. Deus pode pôr um remédio para ser curada esta ferida. Amém? Pode sim. E Jesus prova isto quando ele estava na cruz. Não é isso que a turma ficava: ei, crucifica Jesus Cristo, solta Barrabás. E Jesus disse: Pai, perdoa-os, porque não sabe o que faz. Então há uma conexão muito forte. Por esta razão, hoje nós estamos aqui, por causa do perdão, por causa da reconciliação programada por Deus, declarada, liberada por Deus. Hoje nós estamos aqui, usufruindo, porque quando você está debaixo da maldição, você não prospera, você não avança, você não vai a lugar nenhum. Mas quando o perdão de Deus entra na sua vida, tudo passa a ser diferente. Todo impedimento desaparece, todas as consequências vão bater asa e vão embora, toda doença vai desaparecer, todos os conflitos desaparecem. Mas para isto, nós precisamos ver o dedo de Deus sobre tudo isto aí. A mão de Deus sobre nós fará acontecer coisas inefáveis aos nossos olhos. Ele é o Senhor, Ele está aqui nesta noite, Ele quer curar você, Ele quer curar a sua casa, sua família, sua saúde física, sua saúde espiritual, Ele quer curar. E ainda sentados mesmo, daqui a pouco eu chamo o louvor, mas agora não. Vamos fazer uma oração. Curva a sua cabeça, procure olhar onde é que está a origem da ferida. Agora, pessoal, a cura ela vem, mas nós precisamos querer. Tem isso, tem esse lado também. Nós precisamos querer. Enquanto você estiver acusando, enquanto você estiver se defendendo, você não vai a lugar nenhum. Mas quando você se curvar diante de Deus e você assumir a sua postura, tenha certeza, Deus vai fazer o melhor por você. Aleluia. Comece a orar ao Senhor nesse instante.
Comece a buscar a presença de Deus agora, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, meu Pai. Senhor, nós fizemos uma exposição bíblica aqui sobre feridas na alma, sobre acontecimentos do passado que sempre tem se repetido na vida da humanidade, Senhor. Deus, nesse instante nós queremos pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que observe agora, Senhor, aonde existe, Senhor, o ranço, a ferida, o ódio, a angústia, aonde existe, Senhor, a contenda, ó Deus, em nome de Jesus, nesta hora, nós queremos declarar, Senhor, que tudo isso aí caia por terra, seja neutralizado agora, seja frustrado agora, Senhor. Deus, que este sentimento, Senhor, de resistente, ó Pai, esse sentimento que resiste à sua palavra, Senhor, seja neutralizado agora, caia por terra, seja frustrado agora, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. O melhor caminho para você, meu irmão, minha irmã, é perdoar, é liberar. Para onde é que você vai com esta consequência, com este ranço? Para onde você vai com tudo isso aí atrelado à sua vida? O que é que você vai construir com isso? Nada. Você não constrói, você desconstrói, você derruba ainda mais. O que é que você vai fazer com isso? Libera isso aí, solta, tire isso da sua vida, tire isso da sua vida, libere agora, libere essa pessoa, solta essa pessoa. Às vezes as pessoas falam sobre pecado, falam sobre isso, sobre aquilo outro, mas não tocam nessa área que é a mais periculosa. Olha agora, você tem 1 minuto para você fazer uma análise. Oh Deus, saiba que ninguém vai deixar de ser perdoado, mas tem que querer isto aí. Trabalhe agora por isso aí. Busque o perdão de Deus, ele está sobre você, ele é para você. Oh Deus, oh Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, nesta hora, e pedimos assim, Senhor, que esta vida, esta pessoa, ó Pai, seja realmente assim, ó Deus, contornada, que tudo agora, Senhor, que veio para arruinar a sua vida, seja cancelado agora, e que essas vidas, Senhor, sejam tomadas pelo Senhor. Entra nesta casa, entra nesta família, Senhor, entra, e aquela pessoa que está lá, Senhor, dura na queda, e muitas vezes os teus filhos são afrontados, que isto, Senhor, não seja realmente para a destruição, mas que o Senhor possa fazer o melhor por essas vidas. Dá o melhor, Senhor, faz maravilhas acontecer, reina, Deus, em nome de Jesus, e manifesta o teu poder, manifesta a tua graça, manifesta a tua unção, manifesta o teu perdão, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. O louvor pode subir, pessoal do louvor pode subir. Continue orando agora, continue diante de Deus. Naturalmente nesta hora é uma hora muito pesada.